Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Então, estamos iniciando mais este culto nos lares e que bom que você está conosco aí na sua casa, tendo este tempo de comunhão com o nosso Criador. E neste domingo nós nos reunimos em culto em nome deste Deus em quem nós cremos, o Deus da nossa esperança, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ouvir também uma palavra bíblica que nos saúda nesta manhã de domingo, que o Davi vai ler para nós. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que eles a abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixe que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Muito bem, nós estamos aí à véspera do Dia das Crianças, então o tema do nosso culto hoje está relacionado com essas bênçãos que Deus coloca em nossas vidas, que são os filhos, e também com as nossas responsabilidades e tarefa em relação a eles. Dentro deste tema que nós estamos abordando no mês de outubro, é tempo de reformar. Fica aí o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo da Paróquia Evangélica de Ituporanga e também aos irmãos e irmãs de outros lugares que estão conosco neste culto nos lares. E nós vamos nos preparar agora para ouvir a palavra de Deus, e esta palavra que vai ser trazida hoje então pela pastora Lilian. Que Deus abençoe esse tempo em que o nosso coração recebe a palavra do Senhor. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês em mais este domingo que o Senhor nos dá, segundo domingo de outubro, onde queremos ter também nesse domingo um tempo para ouvirmos a palavra, louvarmos ao nosso Deus. E que bom que Deus nos concede esta oportunidade. O domingo é o tempo de renovar forças físicas, espirituais. Estamos também às vezes mais unidos com a família, temos esse tempo também de adorar ao nosso Deus. E como iniciamos semana passada uma nova série, é tempo de reformar, outubro, lembramos a reforma protestante, então que aconteceu há mais de 500 anos atrás, um movimento importante para a nossa vida como cristãos que nos fez retornar à palavra de Deus. Nós vimos no domingo passado que Lutero percebeu que a igreja da época estava distante da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha deixado para o ser humano. E por isso, então, precisava de uma reforma, de um retorno para a palavra de Deus. Também hoje, muitas vezes, nós nos percebemos distantes da palavra de Deus, percebemos até mesmo a igreja, às vezes, distanciada da palavra de Deus. E, portanto, também hoje, nós precisamos continuar buscando a reforma. Há uma necessidade de reforma, muitas vezes, na nossa vida, de transformação, de renovo, assim também como na igreja cristã. Hoje eu quero trabalhar um tema muito importante para a nossa vida. Estamos realizando aqui o culto nos lares e eu quero trazer a importância do ensino da palavra de Deus também nas nossas casas. Por isso o tema de hoje é resgatando o ensino na família. Lutero, ele trouxe muitas mudanças, ele percebeu muitas coisas que precisavam acontecer naquela época e também hoje. Mas o Lutero, ele fez algumas visitas e ele percebeu que as famílias tinham a necessidade de aprender, especialmente as crianças naquela época. Então ele tinha até pedido para alguns amigos seus elaborarem algo para as famílias, mas acabou ele mesmo então elaborando, porque sabia da importância do ensino nos lares, do ensino nas casas. E, portanto, o Lutero, ele escreveu o que hoje nós temos na nossa língua, chamado Catecismo Menor. Esse livreto bem pequenininho, não tem muitas páginas, mas ele nos traz um grande ensinamento,
O Lutero ali fala a respeito dos 10 mandamentos, ele começa com os mandamentos, depois ele fala do credo apostólico, do Pai Nosso, do sacramento do batismo, do sacramento da ceia, e também fala a respeito do ministério ordenado e também da vocação. Então, ele fala a respeito dessas questões tão importantes na nossa vida como cristãos, e ele elaborou justamente esse livro para que os pais pudessem ensinar os seus filhos em casa a respeito da fé cristã, da doutrina, do viver também a palavra de Deus de uma maneira muito simples. Ele explica e ele ensina. Aliás, os mandamentos nós encontramos na Bíblia, o Pai Nosso, também a respeito do batismo, da Santa Ceia, da vocação, mas o Credo Apostólico, então, é um escrito que é uma composição, né, daquilo que nós cremos, é um testemunho de fé muito importante também na nossa vida. É interessante, né? Quem tem aí o Catecismo Menor pode dar uma olhadinha, vale a pena ver o que o Lutero escreveu para os pais daquela época, que pode ser utilizado também ainda hoje. Mas, nos dias de hoje, nós percebemos que temos várias Bíblias, até eu coloquei aqui, né, no sofá, muito bonitas, bem ilustradas, né, com histórias bíblicas resumidas. A gente pode até começar com a Bíblia do bebê, que é uma página até mais grossa, para o bebê já, a criança pequena, ter a Bíblia na mão, manusear a Bíblia. Temos várias histórias diferentes, várias Bíblias com várias ilustrações, uma para cada dia, como nesta daqui. Temos também uma Bíblia com atividades para as crianças gravarem melhor também o ensino. Então, para nós pais hoje é muito mais fácil ensinar os nossos filhos. E eu quero trazer aqui uma palavra de Deus lá de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9. Eu penso que essa palavra já é bem conhecida, mas é uma palavra muito importante e atual também para nós nos nossos dias, né? Aliás, a gente sabe que os dias de hoje não têm sido muito fáceis, né? O ensino também da escola, do conhecimento, estamos realizando nas nossas casas. A gente percebe que isso não é fácil. Um dia as atividades da escola irão retornar, mas é necessário que nós, pais, continuemos educando os nossos filhos na palavra de Deus. Isso é conosco. É claro que nas igrejas agora a gente não tem também, né, o trabalho com as crianças, que acontece às vezes durante os cultos, nos sábados à tarde, enfim, em outros momentos que são importantes para as crianças também. Mas acima disso, como pais, nós temos essa tarefa de ensinar os nossos filhos na fé cristã, falar para os nossos filhos a respeito de Jesus. Não é porque eles vão conosco para a igreja, para vários encontros muitas vezes, né, onde é pregada a palavra, que eles já estão sabendo do Senhor Jesus. É preciso sentar com eles, ter tempo para eles para ensinar. E essa palavra de Deuteronômio fala justamente disso. Então eu faço a leitura, se você quiser acompanhar, de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, que diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa palavra é extremamente importante para os judeus, mas também para nós. Começa dizendo de que Deus é o único Senhor e que nós devemos ouvir isso, ou seja, compreender também esta palavra, viver essa palavra
amar o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Quer dizer, começa comigo, começa com cada um de nós. E depois que ele fala sobre isso e que essas palavras precisam estar no nosso coração, ou seja, na nossa vivência diária, fala algo muito, muito, muito importante para nós. Diz para ensinarmos com persistência. A linguagem do Almeida diz para inculcar essa palavra nos nossos filhos. Ou seja, repetir, né? De fato, ter persistência. Vamos assim dizer, não é o que significa inculcar, mas dá para dizer colocar na cuca, né? Ajudar a criança a memorizar, a aprender, a saber a palavra de Deus. E aqui fala como, né? Ele já dá, então, aqui um planejamento pedagógico, como nós podemos fazer isso quando a gente estiver sentado nas nossas casas. Tirar o tempo para falar da palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, né? Agora eu não quero, agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas a gente precisa ter disciplina, né? Assim como nós precisamos de disciplina no nosso tempo com Deus, precisamos ter a disciplina para estar com os nossos filhos, para falar da palavra de Deus para eles. Andando pelo caminho, né? Muitas situações é importante a gente falar da criação do nosso Deus para os nossos filhos, né? Aproveitar às vezes uma oportunidade e trazer um ensino da palavra, um ensino de Deus, falar da fé, do estar firmado na fé em todos os momentos. Aqui fala em todo momento, né? Não se cansar ao deitar, ao levantar, usar, aqui fala de amarrar, né? Essa palavra nos braços, prender na testa, né? Não significa agora que eu vou pegar e fazer isso, né? Fazer bilhetes e colocar nos braços dos filhos, não necessariamente isso, mas é importante, né? Um quadro que muitas vezes nós temos em casa e lembrar e ler esse quadro, né? Aproveitar, dar Bíblias para os filhos, enfim, quem sabe até um lápis, uma caneta, onde está escrito a respeito da palavra, que a criança possa sempre lembrar. Então é preciso repetir, é preciso insistir para que os filhos aprendam. A gente sabe que é assim. E é interessante, né, de que as crianças, normalmente, elas têm a sua história preferida. Se desde pequenas elas ouvem a palavra de Deus, elas têm as suas histórias preferidas. O Davi Thiago, ele gostava muito, né, na época mais da infância mesmo, quando a gente contava a história para ele que ele ainda não sabia ler, ele gostava de Daniel na Cova dos Leões e ele não se cansava de ouvir. E todas as Bíblias, então, infantis que ele queria que nós comprássemos para ele, ele olhava primeiro para ver se tinha Daniel na Cova dos Leões, né? Em outro desenho, outro formato, mas precisava ter essa história. O Samuel, ele não está ainda há muito tempo aqui na nossa casa, mas ele gosta de Davi e Golias. Interessante. Então, várias vezes fui ler uma história da Bíblia que ele ganhou e aí ele pede, eu quero essa, né? E ele já sabe a história, mas ele gosta de ouvir sempre de novo. É importante repetir, falar da palavra de Deus para os nossos filhos. E olha só, essa palavra de Deuteronômio, Moisés deu ao povo, né, antes de entrarem na terra prometida, como uma instrução de Deus para que eles fossem abençoados também naquela terra que Deus estava dando a eles. É interessante ver que quando de fato eles se distanciaram desta palavra, a gente olha lá em Juízes, capítulo 2, o verso 10, e nós lemos o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Passou toda uma geração, Josué entrou na terra, né, conduziu todos, e aí eles estavam tão preocupados em possuir a terra que acabaram esquecendo desta ordem de ensinar os filhos sobre Deus, sobre aquilo que Deus tinha feito.
E aí nós vemos em Juízes muitas vezes o povo de Israel de novo sendo derrotado porque não conhecia Deus. Uma geração toda passou e a geração mais nova não conhecia o Senhor e se afastou de Deus e se deixou levar pelos deuses daqueles povos que eles tinham agora como vizinhos. E aí a gente vê também a derrota do povo de Israel, porque não conhecia Deus, e não conhecia porque os pais deixaram de cumprir com a sua tarefa. Então, é importante nós, pais, educarmos os nossos filhos na fé cristã, né? E nós falarmos para eles em todos os momentos, e nós lermos a palavra. Hoje em dia temos também os devocionários, surpresas para hoje, assim como temos Orando em Família, Castelo Forte, né, e presente diário para nós adultos, então que nós lemos cada dia uma mensagem, nós temos também a mensagem para as crianças, né, com uma atividade, com uma palavra bíblica, e é importante, né, nesses momentos nós podemos auxiliar os nossos filhos e trazer muitos outros ensinamentos, muitas vezes, para eles, acerca da palavra de Deus, da vivência na fé cristã. Então, tire tempo, né? Precisamos tirar esse tempo. Agora temos que tirar tempo ainda para fazermos as tarefas da escola, né? Estamos aprendendo com isso também, reaprendendo, mas todos os dias tirarmos o tempo para ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. É preciso mostrar também aquilo que Deus quer de nós para eles. E por isso a palavra de Deus é tão importante. E os filhos, eles olham os nossos exemplos, é claro, né? O nosso fazer fala muito mais do que o nosso falar. Então é claro que começa por nós, o nosso momento com Deus, o nosso buscar a Deus. E eu quero encerrar aqui essa pregação, esse momento, com um testemunho. Perguntamos para esse senhor se seria possível compartilhar esse testemunho. E ele disse que sim, né, para quem sabe edificar a vida de outras pessoas. Esse pai, ele estava passando por algumas dificuldades, também na questão do emprego, estava sem emprego, crises de ansiedade, e se aproximou mais do Senhor Deus, buscou mais a Deus, forças em Deus, e um certo dia decidiu conversar com o filho e disse: filho, hoje eu quero fazer algo que eu nunca tinha feito contigo, eu quero orar com você e por você. E aí ele orou então com esse filho. Ele até compartilhou de que naquele momento não saiu muito as palavras que talvez ele gostaria, ele estava talvez até um pouco tímido, mas enfim, orou a Deus. E quando ele terminou de orar, ele abriu os olhos e viu o filho em lágrimas. E o filho o abraçou, e isso fortaleceu os vínculos, o relacionamento, pai e filho chegando diante de Deus. É muito importante que nós, de fato, auxiliemos os nossos filhos, que nós oremos também pelos nossos filhos, que nós anunciemos o Senhor Jesus, que fez tudo lá na cruz, como nós vimos na semana passada. Está consumado. E Jesus, ele quer nos fortalecer, como nós ouvimos no início desse culto. Jesus, ele recebe as crianças, ele ama as crianças. E ele abençoa as crianças, e por isso ele as recebe. E por isso é tão importante que nós também nos preocupemos com as crianças. Na época de Jesus, as crianças, elas não eram consideradas, né? Eles não davam muita atenção para as crianças. Mas nos dias de hoje nós percebemos a importância, o valor das crianças e como que aquilo que nós ensinamos para elas quando são pequenas marcam as suas vidas. Vamos pensar talvez na nossa história, né?
a palavra de Deus que marcou a nossa vida, a nossa história, que talvez naquele momento a gente não compreendeu, mas que mais tarde a gente veio a compreender e viu como isso fez diferença na nossa vida. E louvado seja Deus quando tivemos a oportunidade de ouvir a história já desde pequenos. Alguns talvez não tiveram essa oportunidade, mas vamos dar essa oportunidade às crianças de hoje, né? Aos nossos afilhados, como o pastor Valdecir também muitas vezes coloca, como padrinhos e madrinhas temos essa tarefa, né? Jovens que também futuramente vão se casar, né? Que levem isso para a sua vida, mas que como jovens busquem a Deus, busquem a palavra como orientação para a sua vida. O salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É importante quando conhecemos a palavra desde cedo e quando aguardamos e quando obedecemos para de fato vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Talvez tenhamos esse hábito, talvez tenhamos educado já os nossos filhos e estamos nessa caminhada, ou não estamos. Se não estivermos, há sempre oportunidade de mudança, de retornar aos caminhos do Senhor, de resgatar o ensino na família. Há 500 anos atrás, o Lutero se preocupou com isso. Nós também podemos nos preocupar e levar também essa palavra de Deuteronômio a sério, de ensinar, de persistir no ensino, de repetir a palavra de Deus também para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, quem já tem netos, para os netos, enfim, ensinar o caminho da fé, anunciar o Senhor Jesus, que veio a esse mundo e morreu em nosso lugar, para nos dar o perdão dos pecados, para nos dar a salvação, para nos dar uma nova vida. Que Deus assim nos ajude a resgatar o ensino na família, o ensino da palavra de Deus, porque é tempo de reformar. Deus assim nos abençoe. Amém. Move as montanhas e tem
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Então, meus irmãos, irmãs, mais uma vez Deus falou ao nosso coração e que o nosso coração se dispõe agora a obedecer esse princípio de educar, de cuidar da vida espiritual do lar, especialmente dos nossos filhos. Também fomos abençoados com este hino que nos lembra que todos nós necessitamos deste poder de Deus que nos salva, que nos traz esperança e que nos traz vida. E nós queremos neste momento orar, queremos orar juntos, pedir ao Senhor o seu cuidado, pedir a Deus que guarde nossos lares, que abençoe as crianças, que Deus esteja nos fortalecendo nos momentos difíceis. E agora que a gente vai orar, ali você com a sua família, dá a mão para quem está do seu lado, para que a gente possa derramar nosso coração na presença do Senhor. O que está pesando na sua vida? O que está trazendo angústia, preocupação? Vamos levar tudo diante de Deus? Convido você para fazer isso conosco, neste momento de orar e de falar com o Pai que nos ama e que cuida de nós. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos imensamente porque temos sempre esta oportunidade, este privilégio de falar contigo por meio da oração, pois estamos conectados contigo através da fé que temos em Cristo Jesus. Jesus é a ponte, é Jesus que nos liga a ti, ó Deus, não é mérito nosso. Isso a reforma protestante nos fez entender, perceber através da Bíblia que tudo que acontece em nossa vida é obra do Senhor, a salvação, o perdão dos pecados, a nova vida, a certeza de que um dia estaremos no novo céu e na nova terra. Tudo foi feito por Jesus lá na cruz e na sua vitória sobre a morte quando ele ressuscitou. E este Senhor que nos traz essa certeza da vitória sobre a morte, é também o Senhor que quer cuidar de nós enquanto estamos aqui neste mundo, peregrinando em direção ao novo reino. Senhor, cuida de cada pessoa que está conosco agora em culto, Pai. Ouve as orações, as súplicas, ó Pai amado, deste teu filho, dessa tua filha, Senhor, de pessoas que estão passando talvez por momentos muito difíceis, ó Deus. Tivemos situação aí de tempestades com chuva de pedra, Pai amado, quantos agricultores tiveram prejuízos. Em outros lugares, ó Deus, nós temos visto notícias de seca, Pai amado. Outras pessoas estão sofrendo porque perderam o emprego. Ó Pai Santo, é muito sofrimento, mas nós rogamos que a tua mão esteja cuidando de cada um e de cada uma nessas horas difíceis. E de maneira bem especial, ó Pai, nós nos lembramos da palavra que ouvimos hoje, dessa nossa tarefa preciosa, importante, de conduzir os nossos filhos, as crianças, a um encontro com Cristo. Pai Santo, concede sabedoria aos pais, aos avós, aqueles que assumem a responsabilidade como padrinho e madrinha de estar orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus afilhados, Senhor querido, estar ensinando sobre Jesus, mas acima de tudo de ser um exemplo de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe que ora, que lê a Bíblia, que vai nos cultos, que testemunha de Jesus, porque os filhos vão aprender com o que enxergam na vida dos pais. Por isso capacita-nos em
enquanto pais, a sermos esse bom testemunho em nossos Amém. lares, em nossas casas. Pai querido, abençoa as crianças. Amanhã a gente lembra o Dia da Criança, que acima de tudo, Senhor, cada criança tenha esta bênção de conhecer Jesus Cristo Amém. e também de ser um seguidor deste Sim, Filho Pai. de Deus, o nosso Salvador. Pai, tudo nós colocamos em Tuas mãos e queremos fazer isso nessa certeza de que Tu escutas a nossa oração por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. 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 Desejamos bom domingo, desejamos uma abençoada semana, então nós vamos pedir que Deus conceda a sua bênção para todos. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele agora abençoe a tua vida, querido irmão, querida irmã, abençoe também a tua família, que o Senhor esteja sempre contigo e Ele te dê a paz. Amém. Amém. Fiquem com Deus, boa semana, até Abençoe. domingo que vem. Abençoado domingo. Abençoada semana. Até. Tchau. Tchau. Tchau.